e a gente vai fazer um trabalho lindo daqui por diante. A gente também faz um trabalho com o Trad Interlab, né, em conjunto. Então, a gente lá, né, do estudo para surdo, de surdos e para comunicação com surdos, a gente tenta fazer um trabalho em colaboração e união de todas as forças que a gente tem na universidade, né? Porque são poucas e a gente sabe que se a gente não se unir, a gente não consegue absolutamente nada, né? E os avanços são muito, muito pequenos. A gente está há anos tentando buscar algum caminho maior e não está conseguindo muita coisa, mas a gente está caminhando com as pesquisas e com a nossa extensão, e a gente vai continuar unido. A Renata Razucchi, ela é uma professora que tem formação parecida com a de vocês, ela fez mestrado profissional, ela é da área do ensino de química, ela atuou em sala de aula em rede, ela é uma pesquisadora e professora da Faculdade de Educação atualmente, ela faz, como eu disse, ela faz muito trabalho em colaboração com a Letras, e eu quero trazê-la um pouquinho também para a Química, para ela voltar às origens e a gente conseguir continuar aproveitando da experiência dela, que é vasta e ampla, nesse assunto, que é o ensino para surdos, o ensino de química para surdos. Eu vou deixar a palavra com ela, que aí ela vai começar falando dela e vai dar mais detalhes, e eu queria dar as boas-vindas aqui ao PEC e agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade de nos apresentar esse conteúdo lindo. É Muito contigo obrigada. mesmo, Renata. Muito obrigada, Cristiana, pela introdução, pela minha apresentação e principalmente pelo convite. Eu quero dizer que foi uma alegria preparar essa apresentação para vocês, porque enquanto eu estava organizando, eu fui revendo toda a minha trajetória profissional, sabe? E como é um seminário voltado para o mestrado profissional em ensino de química, e foi exatamente esse mestrado que eu fiz, então foi uma volta na minha história. Eu achei que hoje seria mais interessante contar para vocês sobre a minha trajetória e como o ensino de química para surdos está vinculado com essa trajetória. Como que eu cheguei nesse ponto, né? Como que tudo isso se deu? Então, eu organizei uma conversa para a gente hoje. E aí, eu convido Luciano, Juliane, Gessânia, Carlos Eduardo, Rômulo, Renata minha xará, Felipe Miguel, meu amigo, Douglas, Felipe Félix, Natasha, Marcela, Carla, Gabriel, Ayrton e Thaís para abrirem suas câmeras para a gente se conhecer e para a gente conversar, porque a ideia de hoje é essa conversa, sabe? Eu tenho aqui coisas para apresentar para vocês, mas eu também quero ver vocês e quero saber de vocês. Então, quando eu estiver falando e vocês quiserem perguntar, pode abrir a câmera e perguntar. Não precisa esperar o final, não. Vamos fingir que a gente está numa sala de aula todo mundo junto, que tal, né? Porque assim a gente consegue interagir um pouco mais. E novamente quero agradecer a Cristiana pelo convite, tá, Cris? Cris, pode passar esse slide. Joia, já estou vendo que o Felipe Félix abriu a câmera. Que alegria! Carlos Eduardo também. Marcela, Felipe Miguel, Natasha. Então, colegas do mestrado em ensino de química e aqueles que também não são. Hoje é a oportunidade da gente se conhecer. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa, como que se deu a minha formação acadêmica, como que foi essa trajetória. E acho que eu e a Cristiana nunca tivemos tempo para conversar sobre as nossas trajetórias acadêmicas. E acho que ela vai ficar surpresa, porque eu sei que nós temos coisas em comum. Pode passar, Cris. Pode ir para o próximo.
Olha só, que surpresa boa para a Cristiana. Eu acho que ela não sabia disso, mas eu fui aluna da Escola Técnica Federal de Química, assim como ela. Eu cursei a ETEFEC, como nós carinhosamente chamávamos, né? De 1988 a 1992. E eu fiz o curso técnico em biotecnologia. E, A gente, minha surpresa é que você foi bem antes de mim. Eu entrei no especial à noite em 93. Você é um pouquinho antes por conta de... Em 94, aliás. Você é um pouquinho antes por conta de você deve ter sido do regular. fui do Eu fiz regular. aquele... e eu era muito ligada à biotecnologia, tá? Eu era muito ligada ao pessoal da bioquímica e da biotecnologia. Engraçado isso. Nossa, desculpa essa interpelação, essa Sem intervenção, é problemas. que eu me empolguei, porque assim é quase que a gente se encontrou. Quase que a gente se encontrou, exatamente. E cá entre nós, nossa, a escola técnica mudou a minha vida, sabe? Foi a melhor escola que eu poderia ter estudado. E eu sou eternamente grata à Escola Técnica Federal de Química pela minha formação. Assim que eu saí da escola técnica, eu fiz estágio no fundão, na escola de química. E quando eu concluí a escola técnica, eu fiz vestibular, naquela época não era Enem, era vestibular, para engenharia química e passei. E comecei a cursar engenharia química em 1993 e só fiquei na engenharia química por 3 períodos. Gente, eu resolvi casar super novinha e me mudei para Brasília. Passei num concurso público. Na época, eu passei para ser técnica de laboratório da Embrapa, mas numa unidade que ficava em Brasília. Então, casei e fui para Brasília. Chegando lá, na UNB, não existia engenharia química e eu estava passando a ser uma aluna trabalhadora, né? Porque eu trabalhava na Embrapa de 8 da manhã às 5 da tarde e tinha o curso de licenciatura em Química na UNB. E então eu fui para o curso de licenciatura em Química da UNB e lá eu me realizei, porque lá eu tive os melhores professores que eu poderia ter tido na minha vida. Pode passar, Cris. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada pedacinho dessa trajetória para vocês, porque foi essa trajetória que me levou para a Química. Como eu disse, eu fui aluna da Escola Técnica Federal de Química, que hoje é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu não sei se vocês já repararam, esse prédio ele fica ali em frente ao metrô de São Cristóvão, sem ser na descida da Quinta da Boa Vista, na outra descida. Tem uma passarela e a gente desce exatamente em frente a essa escola maravilhosa, que tem um muro incrível. Vocês já repararam no muro dessa escola? Para nós químicos é muito significativo, né? Porque esse muro é a nossa tabela periódica, olha só, né? Às vezes a gente passa por ali e com o dia a dia a gente nem percebe. Então, eu sou ex-aluna da escola técnica. Lá eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira iniciação científica. Era um projeto sobre extração de agarose de algas cianofícias. Olha só como é que o mundo dá voltas. E o meu grupo ia para a praia de Piratininga, em Niterói, coletar algas para esse projeto, né? Tenho grandes amigos até hoje que estudaram comigo na escola técnica e tenho especial carinho por essa instituição. O meu amor pela química começou principalmente aí. Pode passar, Cris. Então, eu passei para a engenharia química na UFRJ, fui para a escola de química, eu já conhecia o grupo que lá trabalhava, porque eu fiz o meu estágio da escola técnica no curso, na escola de química, né? Mas chegando na engenharia química, eu me surpreendi com algumas questões. A primeira delas era que eu já sabia muita química. Então, as aulas de química, para mim, não eram muito interessantes. Química geral, laboratório, tudo aquilo eu já tinha visto.
Por outro lado, as surpresas negativas eram o excesso de cálculos e físicas, porque nós cumpríamos um ciclo básico da engenharia, então nós tínhamos 4 cálculos e 4 físicas. Essas aulas de cálculo e de física, elas eram dadas em auditórios para 90 alunos. Desses 90, talvez uns 30 fossem para a aula, e quem já passou por isso sabe como é que é, né? O professor já não te conhece mais, a prova não é a prova para aquela sua turma, era uma única prova nos dias de prova para todas as engenharias. Então, durante as provas, nós éramos divididos por ordem alfabética, engenharia química, elétrica, mecatrônica e etc., enfim, e cada grupo de letras ia para um determinado auditório fazer uma prova. Eu tive professores de física, por exemplo, me lembro disso até hoje, que não falavam português. Em sala de aula, eles falavam só espanhol, porque eles eram nativos da Espanha e estavam aqui a estudo, enfim. Os professores da UFRJ, em geral, não gostavam de dar as matérias para o ciclo básico. Então, cálculo, física, eram professores, muitas vezes, que não tinham o preparo adequado para lidar com alunos que estavam ingressando, né? Então, esse foi um momento difícil. Eu acho que, de todos os períodos da minha vida, eu sempre fui muito estudiosa, mas nessa época foi a época que eu mais estudei na minha vida. Eu me lembro que eu almoçava às vezes em casa, porque as minhas aulas eram à tarde, o curso tinha horário integral, mas os laboratórios eram de manhã e as aulas teóricas à tarde. Então, às vezes, eu almoçava ainda em casa para ir para a aula, nos dias que eu não tinha que estar lá de manhã, com os livros abertos estudando. Foi uma época de muito estudo e também de muito aprendizado. Ali eu fiz iniciação científica, tenho contato com a professora que me recebeu na iniciação científica até hoje. Ali eu comecei a participar das SIACs, que na época não tinha o nome de SIAC, tinha outro nome, era acho que Encontro das Iniciações Científicas, alguma coisa assim. E ali eu tive a oportunidade de estudar diversas coisas, porque eu passava o dia na universidade. Eu ia de manhã e voltava no fim do dia, quando as aulas acabavam, porque como eu fazia iniciação científica, nos dias que eu não tinha aula pela manhã, eu fazia iniciação científica. Então, eu tive a oportunidade de viver a universidade. E isso eu costumo falar para todos os meus alunos. Vivam a oportunidade. Aproveitem esse momento para fazer outros cursos. Eu me lembro que nessa época eu comecei a fazer espanhol na hora do almoço, porque tinha, não se chamava CLAC não, sabe, gente? Ainda não era o CLAC. Mas tinha curso de espanhol ali para poucos alunos e eu fiz. Eu já tinha um curso de inglês e aí fui aprendendo uma nova língua que me foi útil mais para frente. Então, assim, aproveitem as oportunidades. Já que eu tinha que ficar o dia inteiro e o horário do almoço, às vezes, era maior, às vezes era menor do que eu desejava, né? Mas, enfim, aproveitem essa oportunidade. Mas fiz o concurso para a Embrapa e resolvi casar e ir para Brasília, assumir o concurso para a Embrapa. E nisso, pode passar o próximo slide, Cris. Chegando, então, em Brasília, não tinha a licenciatura não tinha engenharia química, como eu falei para vocês, mas tinha licenciatura em química no horário noturno. Era um horário que eu conseguia conciliar com o meu trabalho. Então, eu fiz a opção de morar bem pertinho da universidade. Eu ia para o trabalho e do trabalho eu já ia direto para a universidade. E cá entre nós, na UNB, eu conheci os melhores professores que eu poderia conhecer. Eu tive os melhores mestres na minha formação durante a graduação. Era um curso muito pequeno, para poucos alunos. Eu me formei... um detalhe, eu me formei na primeira turma
de biotecnologia na escola técnica e também na segunda turma de licenciatura em química, depois na primeira turma do mestrado e na segunda turma do doutorado. Então eu sempre estava assim no começo dos cursos, e no começo do curso é tão interessante porque os professores estão construindo o curso e é tão importante a gente participar desse momento, né? E aí aqui eu trouxe duas fotos para vocês. Uma foto da UNB, onde era química, era no chamado Minhocão. Quem já teve a oportunidade de conhecer a Universidade de Brasília, com certeza conhece esse prédio, que é enorme, ele tem 800 metros de comprimento e por isso a gente apelida de Minhocão. A química, ela ficava, tem essa escadinha aqui, uma parte em cima de secretaria, uma parte no meio de salas de aula e uma parte embaixo, no subsolo desse prédio, onde eram os laboratórios. Imagina, laboratório no subsolo. Tudo errado, né, gente? Laboratório não poderia ser no subsolo. Se tem uma explosão, é péssimo, por exemplo. Enfim, mas nesse cantinho da química, nós tínhamos um laboratório muito especial, que se chamava LEPEC, Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química. Creio que talvez vocês já tenham ouvido falar. E esse laboratório foi criado pelo professor Roberto Ribeiro da Silva, mais conhecido como Professor Bob, que era um professor assim muito temido pelos alunos. Mas ele foi meu orientador de mestrado e foi o professor mais maravilhoso que eu poderia ter. Enfim, além do professor Bob, que eu tenho contato até hoje, lá eu tenho outros colegas também muito queridos que contribuíram demais para a minha formação. Pode passar a próxima imagem, próximo slide. Então, eu formei em licenciatura em Química em 1998 e cá entre nós eu fiquei muito feliz em trocar de curso, porque eu acho que eu não estava realmente feliz no curso de Engenharia Química, porque nós éramos tratados como talvez só mais um número. E na licenciatura em Química eu era uma estudante, era muito diferente, sabe? Era uma época, claro que não foi fácil, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, mas o curso estava começando, todos queriam que aquele curso desse certo, os professores eram maravilhosos, enfim, me formei em 1999, fiz um concurso para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, passei e assumi a vaga de Química, num colégio que ficava bem próximo à minha casa. Nesse momento eu já morava em Sobradinho, que era chamada de Cidade Satélite de Brasília, e hoje a gente chama de... como é que é mesmo? Esqueci, hoje a gente já não usa mais o termo cidade satélite, agora é região administrativa de Brasília. Agora tudo é chamado de Brasília porque Brasília cresceu demais. Então, nessa escola, sem um de Sobradinho, eu comecei a dar aulas de química ainda muito nova. Eu me lembro que quando eu chegava na escola, tinha uma entrada lateral com estacionamento para os professores e uma passagem para a gente chegar na escola, sem ser nessa principal que vocês estão vendo na imagem à esquerda, onde ficava um segurança, né? E todos os dias, quando eu entrava, depois de sair do carro, pelo portão ali de dentro, a pessoa da segurança me falava, aluno tem que entrar pela outra entrada. E eu dizia, não, eu já sou professora e coisa e tal. Mas aqui eu comecei dando aula de química, foi a minha primeira experiência exatamente como professora de química do ensino médio. Eu já tinha tido experiências, claro, durante o meu estágio, e eu sempre trabalhei como professora. Lá na época da escola técnica, eu já dava aula num cursinho preparatório para colégio militar. Eu dava aula de matemática e de ciências, porque eu sempre gostei dessa área de exatas, né? Mas é muito diferente um cursinho preparatório de uma turma de ensino médio. E nessa escola eu tive experiências muito importantes que me ajudaram a me formar
como a professora que eu sou hoje. Uma dessas experiências foi receber estagiários da Universidade de Brasília do curso que eu tinha acabado de ser feito, de fazer, né, de concluir. Então, vejam só que interessante. Eu dava aula, era uma das minhas primeiras experiências, eu já recebia estagiários, e lá nós tínhamos uma característica de criar um grupo entre os professores que recebem estagiários. Esse grupo era coordenado pela professora da UNB que enviava os estagiários e nós nos reuníamos uma vez por mês na UNB para conversarmos sobre os estágios, sobre o andamento dos estagiários, sobre as perspectivas do que fazer, sobre o planejamento. Cá entre nós, as nossas turmas de licenciatura eram turmas muito pequenas, né? Eram turmas que se formavam. Quando eu formei, formaram eu e mais 4. Então, nós éramos 5. Então, é muito fácil fazer isso, juntar 6 professores conhecidos para ir uma vez por mês na Universidade de Brasília e conversar sobre o estágio. Com isso, eu continuei tendo contato com a universidade, continuei fazendo cursos de extensão, continuei me capacitando. E eu me lembro que, quando eu terminei a minha licenciatura, eu e meu marido fizemos o mesmo curso, os dois de licenciatura em Química. E terminamos juntos. Ele ingressou diretamente no mestrado, sabe? Ele fez o mestrado dele em biologia molecular, ele seguiu por uma outra área. E ele falava para mim, anda, você tem que fazer logo o seu mestrado. Vamos, você tem que fazer o seu mestrado. E eu dizia para ele, eu não quero. Primeiro, eu quero aguardar abrir o mestrado em ensino de química, que é o que eu quero fazer. Eu não quero fazer qualquer mestrado. Eu não queria química analítica, orgânica, eu não queria, eu não tinha vontade de estudar sobre isso. Eu tinha vontade de estudar sobre a questão do ensino que é isso que vocês também fazem aqui, né? Então eu esperei abrir exatamente o mestrado que eu queria, porque eu só queria fazer um mestrado nessa área. E foi uma decisão minha muito sábia. Pode passar o próximo slide, por favor, Cris. Então, em 2004, olha, nem foi tanto tempo depois, né? Foram só 5 aninhos depois da minha formação. E isso foi ótimo, porque eu fui ganhando experiência também como professora da educação básica. Em 2004, eu ingressei no mestrado, na primeira turma de mestrado profissional em ensino de ciências. E o nome era Ensino de Ciências. E lá nós fazíamos ou na área de química, ou de física, ou de biologia. O que era muito bom, porque a gente tinha contato com colegas dessas áreas e professores dessas outras áreas também, né? Durante o meu mestrado, eu escrevi a dissertação, o ensino médio e a possibilidade da articulação entre a escola e o trabalho. E o meu mestrado foi um projeto que eu desenvolvi para uma feira de ciências da escola, e eu levava os meus alunos da educação básica para a Universidade de Brasília, lá para aquele LEPEC que eu comentei com vocês no comecinho da minha fala sobre a UNB, né? Para a gente criar um aquecedor solar fácil que a gente pode criar em qualquer local, né? Vejam que aqui as fotos já estão diferentes daquela foto que eu coloquei lá quando eu ingressei na graduação na UNB. Lá eu tinha posto a foto para vocês do Minhocão, diz que é um prédio de 800 metros, que o laboratório ficava no subsolo, que isso era um erro. Bom, já na época do meu mestrado, o Instituto de Química ganhou um prédio novo. O prédio mais lindo de química que vocês vão ver. Olha que prédio maravilhoso. Isso nem parece uma universidade pública. Gente, a gente tem um chafariz no meio do prédio. É lindíssimo e ele foi realmente muito bem bolado. Os laboratórios ficam todos com a possibilidade de saída para o lado externo, então qualquer acidente, né, é mais fácil de ser socorrido. Essa imagenzinha aqui à direita no canto é o LEPEC, aquele laboratório que eu comentei para vocês que ficava no subsolo.
Gente, o laboratório era debaixo da escada. Tinha uma parte assim que quando você ia, a gente guardava coisas debaixo da escada. Não tem quem nunca tenha batido a cabeça ali, né? Porque era assim, realmente debaixo da escada. E de repente a gente se mudou para esse prédio maravilhoso. Aí, durante o mestrado, eu voltei a estudar com todos aqueles professores que eu gostei tanto durante a minha graduação. Foram novamente meus professores durante o mestrado, além de outros da parte de ensino de biologia e ensino de física, porque nós fazíamos disciplinas com os demais também, o que foi muito enriquecedor. Pode passar o próximo, Cris. E olha só o que aconteceu. Eu fiz tanto mestrado quanto doutorado trabalhando na Secretaria de Educação. Eu não pedi afastamento. E enquanto eu estava no meu mestrado... Renata, idem, a mesma coisa. Eu não pedi. Como é que pode, né, Cris? Não pedi afastamento. Todo mundo dizia, pede afastamento. Não faço. Não pedi. Mas, na verdade... Até porque a gente fez mestrado profissional. É uma coisa que é até natural para a gente fazer a nossa prática. Exatamente. E enquanto eu estava no mestrado, entrou uma aluna surda na minha turma de Química, no ensino médio. Era uma na sua primeira turma? Hã? Na sua primeira turma do Estado? Não. Eu já tinha experiência. Eu fui na minha primeira turma. Na sua primeira turma? Poxa vida, essa foi a minha primeira. Você ver. Essa foi a minha primeira experiência com surdo. Gente, de repente entrou uma aluna na minha turma e ela era oralizada. Então, ela prestava muita atenção naquilo que a gente falava, mas vocês que conhecem hoje mais do que eu conhecia naquela época, sabem que é realmente muito difícil para alguém que é surdo conseguir se apropriar do que está sendo dito numa aula só pela oralização. Essa aluna tinha uma amiga que se sentava sempre perto dela, colega de turma. E essa colega de turma foi aprendendo Libras pela convivência. Eu era a professora conselheira dessa turma. Sabe, no início do ano, eles sempre escolhem um professor que tem mais afinidade, né? Para ser conselheiro da turma, eu era a conselheira dessa turma. E desde que eu descobri essa aluna na minha turma, eu me preocupei em tentar aprender Libras para me comunicar com ela, porque eu entendia que só falando, mesmo que eu falasse olhando para ela, isso seria insuficiente. E então eu estava dando aula, fazendo mestrado e iniciei um curso de Libras, que era uma vez por semana. O curso ocorria numa escola, inclusive, próxima à escola que eu trabalhava, então não era difícil ir até a outra escola para fazer esse curso de Libras, porque eu queria aprender a me comunicar melhor com essa aluna. Acontece que, num dado momento, gente, aconteceu uma situação tão constrangedora. Uma colega professora foi fazer chamada na sala de aula e, ao chamar o nome dessa aluna surda, quem respondeu foi a colega que se sentava do lado dela e que era muito amiga dela, como ela sempre fazia, presente. Respondeu pela outra. Claro, a colega era surda. Acontece que essa professora não sabia ainda que tinha uma aluna surda em sala. E essa professora disse assim: por que você está respondendo por ela? Por acaso ela é surda? Olha, gente, essa aluna surda ficou tão mal que ela resolveu sair da escola. Ela não queria mais ir. Ela começou a faltar às aulas. Nisso, os alunos vieram me procurar, me contaram o que aconteceu. E eu entrei em contato com a família dela, pedi para que ela fosse até a escola para a gente conversar. Por fim, ela voltou para a aula, continuou fazendo, ela se formou e eu continuei estudando Libras e dando aula para ela. E para minha surpresa, gente, olha só como é que são as coisas, né? Teve uma vez que eu passei um desafio em sala para os alunos, sabe? Quando a gente coloca uma questão mais difícil, coisa e tal, para motivar a turma, né? E aí eu tô vendo todo mundo tentando resolver em sala de aula e, de repente, essa aluna estava lá com a outra, conversando em Libras, eu agoniada, né? Ali, fui lá para ver o que estava se passando. Essa aluna resolveu o desafio.
Olha que coisa gratificante. Me lembro disso até hoje, isso ainda me emociona. Eu pedi para ela, vai até o quadro e explica para a turma, vai, explica em Libras, eu vou tentando fazer a sua versão voz. Bom, de lá até então, eu continuo estudando Libras e tentando aprender. Hoje eu consigo dar aula em Libras para os meus alunos, mas ainda com dificuldade. Não sou completamente fluente, consigo me comunicar, mas ainda não é uma tarefa fácil. E foi assim que a química começou a se direcionar um pouco mais, né, para a surdez. Pode passar, Cris. Eu estou vendo que já são 1h36 e eu já estou preocupada que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Então, quando eu terminei o meu mestrado, o meu orientador falou assim, Renata, você está cansada do mestrado? Eu falei, até que não, eu realmente acho que o mestrado foi muito tranquilo, muito porque eu tive um excelente orientador, então tudo correu bem, sabe? E aí ele falou assim para mim, então, faz logo o doutorado, não espera não, engata no doutorado. A seleção para a faculdade de educação está aberta, vai lá e faz. Eu pensei, nossa, não acredito que eu não vou ter... Isso foi na semana que eu defendi o mestrado. Aí eu pensei assim, eu não acredito que eu não vou ter nem uma semana de folga. Já fui eu correndo escrever um projeto de doutorado, né? Para fazer, então, a seleção do doutorado, passei para a seleção do doutorado, então eu comecei imediatamente o doutorado, defendi a tese A Pessoa Surda e Suas Possibilidades no Processo de Aprendizagem e Escolarização, em 2011, e na minha tese eu queria estudar os casos de alunos surdos que dão certo. Porque aquilo que dá errado, todo mundo fala e todo mundo reclama. Agora, o que faz dar certo? Como eu não podia acompanhar alunos durante toda a educação básica para concluir o meu doutorado, porque a gente tem um prazo de 4 anos, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um grupinho de alunos que tinham um histórico de sucesso do ensino fundamental 1, um outro grupinho do ensino fundamental 2 e um grupinho do ensino médio. E aí eu fui analisando nesse grupinho de alunos o que fazia dar certo, quais eram as diferenças, quais as estratégias, enfim, para tentar avançar nessa situação do ensino de química e no ensino de forma geral para surdos. Pode passar, Cris. Então, acontece que a vida é tão dinâmica, né? Que estava eu lá fazendo meu doutorado, trabalhando, morrendo de trabalhar, como se não bastasse. No segundo ano do doutorado, eu tenho mais um filho, eu tenho um casal, uma nasceu antes do mestrado e o segundo chegou no segundo ano de doutorado, né? E aí, para completar, surge um concurso para a Universidade de Brasília, para atuar no curso de Ciências Naturais, que tinha acabado de começar na UNB de Planaltina, que não é a UNB que fica no plano piloto, é uma outra sede. Aí eu pensei, gente, isso é tudo que eu quero. É tudo que eu quero para mim, eu vou me dedicar, eu vou estudar muito, eu preciso passar nesse concurso. E olha, eu vou falar para vocês, eu acordava 4 horas da manhã, para estudar para o concurso antes de ir dar aula às 7 da manhã, para ter assim um tempinho de estudo antes, porque também, imagina, eu estava fazendo doutorado, eu estava com 2 filhos e quando os filhos estavam acordados, era muito difícil estudar, né? Não sobrava muito tempo e eu estava trabalhando. Então, todo dia eu acordava 4 horas para conseguir estudar, porque, gente, de noite eu não sou ninguém. Eu desmaio até hoje, eu digo que meia-noite eu viro abóbora. E é isso. Eu durmo até em cinema, se for muito tarde. É isso. Bom, enfim, fiz o concurso era para doutor, eu ainda não tinha doutorado, e era para mestre como cadastro de reserva. Para minha sorte, poucos doutores se inscreveram. Os doutores que se inscreveram não passaram na prova e eu passei. E aí comecei a trabalhar na UNB de Planaltina na área de ensino de ciências. O resultado desse concurso, quando saiu, digo para vocês que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro que eu pulava de alegria, foi assim uma emoção muito grande. Pode passar. E
aí, o que acontece? As coisas são muito dinâmicas, a vida da gente não para, né? Esse concurso foi em 2010, eu defendi o doutorado em 2011. Em 2012, aquele professor Bob, que foi o meu orientador de mestrado e com o qual eu continuei trabalhando ao longo da vida, falou assim para mim: eu preciso me aposentar porque eu vou ser expulso pela compulsória. Então, antes da compulsória me expulsar, uns 6 meses antes, eu vou pedir minha aposentadoria, porque financeiramente é mais interessante pedir do que esperar a expulsória. Então, a gente vai precisar abrir concurso para cá e eu gostaria que você fizesse, porque seria tão bom se você desse continuidade ao meu trabalho. E aí, gente, eu estava imensamente feliz na UNB de Planaltina, mas eu não podia recusar um convite desse. Lá fui eu fazer outro concurso. E em 2012, eu fui ser professora na licenciatura em Química, no curso que me formou, e com todos aqueles professores que me formaram e que eu digo para vocês que são os melhores que eu poderia ter tido, né? Aqueles professores viraram meus colegas. E foi uma época de intenso trabalho, porque realmente o professor Bob é inigualável e eu tentava chegar aos pés dele. Acho que eu nunca vou conseguir, mas enfim, né? Eu tentava. Então foi uma época de muito trabalho. Pode passar o próximo slide. Continuei com a perspectiva da inclusão. Eu acho que depois que o bichinho da inclusão toca a gente não sai mais. Entrei para o programa de pós-graduação em ensino de ciências, aquele programa do mestrado que eu fiz. Criei a disciplina o ensino de ciências na escola inclusiva, que essa disciplina durou até quando esse programa de mestrado acabou. E lá nesse programa de pós-graduação, eu orientei 3 dissertações da Jéssica Machado. O título foi Tem um aluno surdo, aprendi o que fazer, em 2016. Da Larissa Marques, que defendeu em 2014 com o título O Intérprete e o Professor, Possibilidades e Obstáculos à Bidocência. E em 2014, outra Jéssica, a Jéssica Andrade, o uso de modelagem no ensino de modelos atômicos para alunos do 9º ano. Oi. Bidocência seria codocência? Seria codocência. Tá. E essa Jéssica Andrade, gente, olha que coisa interessante. Ela tinha sido a minha aluna lá na FUP, lá na UNB de Planaltina, no curso de Ciências Naturais. Lá ela foi minha orientanda de monografia e eu entrei no mestrado exatamente para orientar mas eles ela. seguem a gente, eles acham a gente. Exatamente. Pode Tem uma passar. galera da UERJ que está no meu rastro também. Eu falei, assim. Pode ir para o próximo. Só que a vida é muito dinâmica. E aí foi chegando uma época, sabe, que a minha mãe começou a dar indícios que ela não viveria mais por muito tempo, e a minha sogra também. E eu e meu marido achamos que era a hora da gente voltar para o Rio de Janeiro, porque os nossos pais, as nossas mães já não teriam mais muito tempo de vida. Era um momento em que eles precisavam da gente e a gente estava muito longe, a gente não tinha como socorrê-los, né? Então foi um momento que eu pedi a minha redistribuição para a Faculdade de Educação da UFRJ. Pedidos de redistribuição nunca são aceitos. Essa que é a verdade, nunca são. Mas o meu foi aceito. E aí eu vim para o UFRJ, local em que eu sou muitíssimo feliz. Mas assim, o grande susto foi... Que bom que você veio para cá. Que bom, que coisa boa. Foi um outro período também muito difícil na minha vida assim que eu cheguei, porque eu percebia que a minha mãe não estava bem, mas eu não imaginava que ela só teria 3 meses depois que eu chegasse no Rio. E foi um período que ela adoeceu muito rápido, eu levei ela para morar comigo, então eu estava me adaptando num novo trabalho, num novo espaço, meus filhos e minha mãe doente. Mas no final tudo deu certo, porque a vida é dinâmica, né? As coisas são assim. Fui muito bem acolhida
pelo GPES, que é o grupo de pesquisa que foi criado pela professora Celeste. Eu conheci a Celeste lá em Brasília, durante o meu doutorado. Ela, inclusive, foi da minha banca de doutorado. E eu vim trabalhar com prática de ensino de Libras no curso de Letras Libras, mas sou lotada na Faculdade de Educação, o que é um grande privilégio, porque aquele espaço é maravilhoso. Lá na Faculdade de Educação, eu sou vice-coordenadora do GPES hoje, eu tenho curso Surdez, Educação, Comunicação e Inclusão como extensão, assim como Surdez em Foco, e o evento que eu e Felipe vamos promover para professores de Libras, e também trabalho no Chá das 5, que é um outro movimento de extensão. Agora, já consegui trazer o PIBID para o curso de Letras Libras. Pode passar o próximo, Cris. Ano passado, nós lançamos esses 2 livros, Educação Bilíngue de Surdos, Desafios e Perspectivas, que foi um livro feito pelo GPES, do qual eu coordenei o livro também, né? E os 10 anos de Letras Libras na UFRJ, porque ano passado nós estávamos comemorando os 10 anos do curso. E eu estou no curso desde a primeira turma do curso, que as aulas de estágio são comigo. Já pensou que grande responsabilidade? Pode passar o próximo, Cris. Só um minutinho, Renata, o que eu acho curioso, e só estou intervindo por conta da tua fala, que pode ser continuada com isso, como você foi para a Química, teve aqueles caminhos todos que já foram dentro da Química muito tortuosos, aí você depois veio para o Rio para voltar para atender sua mãe, e você foi para Letras Libras através da educação. Gente, é muito doido, mas foi tudo tão bem delineado que você está feliz. Muito, muito. É aquela tal máxima de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É isso aí. Eu também tenho eu tenho essas que às vezes a gente não consegue controlar o que a gente está querendo fazer na nossa vida. A vida vai levando de uma forma muito mais sábia. E os nossos caminhos vão se completando. É o que eu digo, estejam abertos às possibilidades que a vida traz. Saibam agarrar as oportunidades, é isso, não deixem as oportunidades passar, sabe? Nós precisamos estar abertos a essas possibilidades. Hoje eu sou muito feliz dando aula para o curso de Letras Libras. Aqui eu trouxe uma foto do PIBID. Sou eu, junto com as professoras supervisoras do PIBID. Ali eu tenho a Camila e a Rosana, que estão do lado direito, que são do INES, e a Thaís, que é do CAP UFRJ, e que são as minhas professoras supervisoras. Pode ir para o próximo. Eu estou acabando, gente. Estou acabando. Aqui, olha só que coisa linda. É a defesa de mestrado da Amanda, com a dissertação intitulada Chegar é um Ato. Ficar é luta. Acessibilidade e permanência de surdos na UFRJ Campus Praia Vermelha. Amanda foi a minha aluna, foi a minha primeira aluna de monografia aqui na Faculdade de Educação. E ela está comigo no GPES desde que eu entrei no GPES, sabe? E assim, uma aluna muito querida, de verdade, né? E a Amanda entrou para o mestrado em Educação e teve um dado momento que a Amanda estava assim, sem orientador de verdade. Ela teve problemas e ela ficou sem orientador, até que ela encontrou o Leandro, que está ali na foto conosco, para orientá-la, e eles me convidaram para ser a co-orientadora da Amanda. Então, essa é a primeira dissertação que eu participo na Faculdade de Educação da UFRJ. Essa defesa foi na segunda-feira e foi um momento muito feliz. Pode ir para o próximo. Eu sou testemunha de todas as comemorações que foram feitas no grupo. Foi bem comemorada essa defesa. Foi mesmo, foi mesmo. Foi uma grande alegria.
E aqui eu não poderia deixar de mostrar para vocês um pouquinho do GPS. Eu trouxe lá do nosso Instagram um momento em que nós estamos numa reunião presencial na Praia Vermelha à esquerda e na nossa confraternização de fim do ano à direita. Olha só, ali na foto é possível me ver a Celeste, ver o Felipe Miguel. Nessa confraternização em especial, a Cris não está, mas ela está ali na foto à esquerda conosco. É que eu não estava ainda nas comemorações do final de ano. Esse final de ano nós estaremos, com certeza, porque eu estou lá. Com certeza. E assim, sou muito grata a esse grupo e a todos os grupos que eu participei, sabe? Pode ter certeza de que tudo que eu sou hoje, eu devo a todos eles. Pode para o próximo. Aqui eu encerro. Deixo meu e-mail, deixo o link do GPS. Aí acho que pode tirar a apresentação para a gente se ver e conversar um pouquinho, né? E assim, de verdade, foi muito gratificante preparar esses slides, porque eu tive que rever toda essa trajetória e pensar, sabe, como que a química e a surdez se entrelaçaram, como que foi isso. E agora é isso, estou aqui para a gente conversar. Vocês estão fazendo o caminho que eu fiz, né? Então, o que distancia a gente é só uma questão de tempo. Daqui a alguns anos, quem sabe eu não vou estar vendo vocês apresentando a trajetória de vida de vocês, como eu fiz hoje, né? Contando um pouquinho sobre como todas essas formações impactaram no que eu sou hoje. Eu sou um pouquinho de tudo isso. E é isso. E a vida é assim, né, gente? A vida não é uma área só, uma gavetinha só, uma caixinha só. É um globo de coisas, a gente tem diversas áreas que formam a gente. A gente não é só uma, a gente não sabe só um setor da nossa, a gente não usa só um setor da nossa inteligência, né? No caso do grupo, né, eu queria falar que ela me localizou lá na foto. Eu fiquei muito feliz de você trazer uma foto que eu estava. Eu sei que você buscou isso, que a gente começou há pouco tempo a trabalhar juntas, porque quando eu defendi meu doutorado lá no IBQM foi remoto. E a gente teve uma sala cheia, né, Renata? Foi uma confraternização a minha defesa de tese, porque a gente trouxe gente do Brasil inteiro, foi muita gente de vários grupos, e o GPS foi, né? A professora Celeste foi muito generosa, e logo de cara ela falou: Cristiana, conversa com a Renata Razucchi, e faz parte do nosso grupo. Você vai com aquele jeitinho dela, né? Todo, né? Ela parece chiquérrima, né? Mas quando a gente vai falar com ela e sentar com ela, é a pessoa mais simples que tem. Ela é ótima. Ela é uma fofa. E aí ela falou assim: Cris, vai para lá, faz os seus trabalhos com a gente, você vai ser muito bem recebida. E eu, toda cheia de medo, fui lá falar com Renata. Falei: gente, essa gente não vai me receber, eu não sou nada, eu estou começando, né, na realidade, né, lá no GPES. E aí a Renata me recebeu com essa doçura que vocês estão vendo que ela é, né? Sempre muito receptiva. Aí eu falei da minha experiência. Ela disse: eu assisti, eu vi, você trouxe uma contribuição muito boa, tal. E aí, com essa questão, essa perspectiva da própria banca né, da minha defesa, que disse que eu tinha que botar para a rua os meus resultados e as minhas proposições, eu estou começando um trabalho com GPS, muito mais. Quem me conhece sabe, é difícil, mas eu estou numa perspectiva de ouvinte. Eu estou mais quietinha, estou começando a contribuir aos poucos. Aí eu vou lá, faço um semináriozinho, aí daqui a pouco eu vou lá e vou pessoalmente, a gente faz um encontro legal. Daqui a pouco eu vou lá, eu estou escrevendo um artigo que é sobre um trabalho que um professor do IGS pediu para a gente botar no repositório, que foi monografia de uma aluna minha, da Kelly, que foi orientada, inclusive, com o Rodrigo Volcan, mas não foi a do mestrado, foi a foi o TCC de monografia de graduação, que ela fez um jogo didático para surdos, para inclusão surda. E teve um professor
que queria que o jogo fosse colocado no repositório do Windows, e ele que me chamou para escrever na revista Espaço. E eu falei assim, gente, essa revista é uma revista que é super fechada. A gente já até discutiu lá no grupo, que é meio panelinha, meio fechada. O que eu estou fazendo nessa revista, gente? O que eu vou fazer? Aí eu já botei lá meu nome do G10. Eu até perguntei para a Renata e para a professora Celeste se eu podia botar no Lattes, se eu poderia colocar. Não pode, lógico. Tá? Então, a gente começa a dar passinhos dentro de um grupo como o GPES, que é um grupo já antigo, já bem estruturado. A Renata sabe disso, porque ela também chegou no grupo depois dele já estabelecido, né? E você fica assim, gente, eu sou tão pequenininha, mas quando você vê, você é tão bem acolhido. Os surdos são maravilhosos, eles te acolhem, eles veem que você está querendo desenvolver alguma coisa, eles dão a mão para você. Eles também, às vezes, são meio diretos e falam para você direto e reto, e você fica meio assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo. Mas eles vão e ouvem. Então, tipo, a gente não tem intérprete. Aí o Felipe, por exemplo, que está aqui, está sempre fazendo interpretação. A Renata faz o dela, que é difícil ainda para ela, mas ela faz. Mariana, né, que também é coordenadora. Então, a gente que faz inclusão dentro da universidade, a gente vê o quanto a gente tenta colaborar um com o outro, independente da onde a gente esteja. A gente esquece meio que a gente é da faculdade de educação, da letras ou da química, a gente é o FRJ. E aí a gente se une, né? E os grupos, um de extensão para a Inter, lá com a Adriana faz a parte dela, eu faço aqui na Química, e a gente vai tentando, porque se a gente não se unir, os surdos ficam à mercê. Na Química é mais difícil ainda, porque nós não temos sinais termos. A gente teve uma experiência com um rapaz aqui, o Fernando, foi extremamente enriquecedora, mas foi muito difícil. Eu tenho professores que lembram até hoje, falam assim, eles falam assim, como a gente aprendeu com esse contato. Teve uma professora que teve contato com o rapaz, na época ela reclamava, mas hoje ela disse assim, eu tenho um diagnóstico de um transtorno TDAH, e eu comecei a pesquisar, eu quero que isso seja desenvolvido, a gente faça alguma coisa aqui no departamento, a gente leve para a pós-graduação, e aí a gente vê que a gente vai contagiando as pessoas com o nosso exemplo, com o nosso rastro. Então, a gente parece pouquinho, que a gente não produziu muito e tal, mas é muito para o que diz respeito à questão do cenário da acessibilidade. Então, por isso e muito mais, Renata, nossa, eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, por trazer toda essa apresentação linda. Eu tenho certeza que os meninos gostaram muito, e eu abro para eles o nosso debate, que eu sei que é nele que você cresce mais ainda, porque a Renata é tão linda, que quando ela conversa, é aí que ela cresce. O diálogo é o ponto forte da Renata. Então, vou deixar vocês com a Renata para vocês conversarem. Microfones abertos e vocês podem falar. Todo mundo quietinho. E aí? Boa tarde, Renata, tudo bem? Parabéns. Eu sou a Carla, parabéns pela palestra. Sou mestranda também do PEC. E eu queria que você pudesse falar, né, assim, de acordo com a sua experiência, seu trabalho, quais são, assim, as principais dificuldades que o surdo enfrenta hoje, né, no ensino? Quais são as principais barreiras? Formação de professores, as metodologias, né, ou a falta, né, delas, ou até a política nacional mesmo. Aham. Ótima pergunta, Carla, muito bom. Olha só, eu acho que na época em que eu fiz a minha graduação, nós não tínhamos formação alguma para receber alunos com qualquer característica diferente nas nossas salas. Mas eu acho que a gente se prepara conforme a necessidade aparece. Então, estudantes com necessidades especiais começaram a entrar nas aulas e assim nós começamos a nos preparar. Assim também com a escola inclusiva, né? A escola se tornou inclusiva, todos têm o direito de estudar aonde quiserem, preferencialmente próximo à sua residência. Então, os professores precisam se preparar. É claro que hoje os cursos de licenciatura preparam mais do que o curso que eu fiz originalmente, porque na época nós não tínhamos essa perspectiva, mas cá entre nós,
ninguém sai totalmente pronto de um curso de licenciatura, né? Ninguém sai saindo tudo sobre a carreira docente de um curso de licenciatura. Eu ainda não sei. E eu me preparo a cada dia um pouquinho mais para as minhas aulas. Agora, com relação aos surdos, o que eles precisam? Eles precisam ter acessibilidade. E eles têm a língua portuguesa como a sua segunda língua. Quem convive com surdos sabe que quando eles precisam ler um texto em língua portuguesa, a compreensão deles muitas vezes é mais truncada. Quando eles precisam redigir um texto em língua portuguesa, também, né, a escrita é um pouco mais complicada. Então, a gente precisa entender que a primeira língua dos surdos é a Libras, no Brasil, porque é a única língua que eles conseguem aprender de uma forma natural. Só pela convivência com outros usuários, eles aprendem sem ninguém ter que ensinar, assim como nós aprendemos a língua portuguesa, que é a nossa primeira língua. Então, o ensino de química e de qualquer coisa para eles precisa ser atravessado pela Libras. Então, se o professor está ensinando língua portuguesa, está ensinando química em língua portuguesa, é necessário que tenha um intérprete em sala, né? Agora, a gente não pode esquecer, como professor, que a função do intérprete é interpretar. O intérprete não é professor daquele aluno. Isso porque eu vejo muitas vezes, não, eu já tenho intérprete, então a situação do surdo está resolvida, né? Aí o professor chega em sala de aula e fala assim, bom dia, como é que foi o final de semana de vocês? Sabe quando a gente faz algum comentário que não necessariamente tem a ver com química, mas que é exatamente nesses momentos que a gente consegue criar um vínculo importante com os nossos alunos? Aí o intérprete pensa assim, isso não precisa interpretar não, né? Porque não está falando de química, né? Não é da aula? É da aula, sim. Porque as relações são muito importantes. Então, isso precisa ser um combinado com o intérprete. Olha, você é o intérprete e isso é maravilhoso, mas o professor vai continuar sendo professor daquele aluno. Então, não é o intérprete, pergunta para ele se ele fez o dever. Não, você fez o dever? E aí o intérprete vai perguntar, entende? Porque ali precisa estabelecer uma relação entre o professor e o aluno, uma relação direta, que vai ser intermediada pelo intérprete. O professor não deve se negar a esse aspecto, né? Porque senão, quando o aluno tiver alguma dúvida, ele vai querer se referir ao intérprete e não ao professor, né? Então, eu acho que essa é uma estratégia muito importante. Se é necessário que tenha intérprete em sala, e em geral é necessário, porque poucos professores conseguem dar aula de química em Libras, né? Então, que a relação seja bem estabelecida com o professor e com o intérprete e que tenha um momento de planejamento conjunto entre o professor e o intérprete. Olha, na aula eu vou abordar isso daqui, esses conceitos são isso aqui. Quem sabe o intérprete, tendo antecedência, ele consegue, inclusive, pesquisar os sinais específicos, que naturalmente o intérprete não sabe o sinal de modelo atômico de Rutherford. Ele não sabe o sinal. Eu também não sei, tá, gente? Porque eu já não estou dando aula de química há algum tempo. Enfim, mas se o intérprete sabe com antecedência, ele pode pesquisar esse sinal, né? E isso facilita na hora da aula. Acho que é isso, Carla. Obrigada. Acho que essas são as principais estratégias. Esse planejamento conjunto e o professor manter o vínculo com o aluno. Eu também tenho uma pergunta. Eu não sei se vocês estão me ouvindo.
Tô sim, Renata. Eu queria primeiro agradecer, porque a sua trajetória de vida e de a carreira acadêmica é muito interessante. Fiquei muito feliz de descobrir que você foi aluna do técnico do IF Maracanã, porque nós temos muitos alunos do programa que também vieram no IF. Eu e a Natasha, inclusive, somos do mesmo campus, também somos do Maracanã, só que em períodos diferentes, então ver a evolução do nome, do instituto, até ver como é hoje, ver que impactou a vida de várias pessoas. Foi importante para mim, para a Natasha, depois, se ela quiser falar, então ver isso é muito interessante. E eu queria muito saber com relação à disciplina que você dá na Letras Libras. Você falou que faz o acompanhamento dos alunos no estágio supervisionado. Eu queria saber como é esse processo, qual a preocupação dos estudantes e qual é esse primeiro contato com os estudantes em sala de aula como estagiários. Legal, Renata. Ótima pergunta. Como intermediário, Renata, a sua xará veio da USP. Ela fez graduação lá e ela trabalha com a teoria da atividade de Leontiev, que foi da Troika, né, do Vygotsky, e ela trabalha hoje no mestrado com multimodalidade. A Carla é minha aluna de mestrado, é minha orientada. A gente está oficializando, inclusive, a gente está no processo. Mas Renata, ela traz um olhar da multimodalidade que é interessante também através da monografia dela. Então, acho que seria legal até mesmo ela saber um pouco mais também da questão da Libras, porque a Libras é multimodal por natureza, né? Sim, sim. Então, Renata, muito interessante sua trajetória também, e muito bom saber que aqui nós temos colegas de escola técnica, né? Algo ainda mais forte nos une, a nossa formação ainda no ensino médio, que legal. Enfim, olha só, no curso de Letras Libras, eu atuo com a disciplina de Didática da Libras 1, Didática da Libras 2 e Prática de Ensino de Libras. E eu trabalho com os alunos durante o 6º, o 7º e o 8º semestre. No 6º semestre, eles fazem Didática da Libras 1, junto com Prática de Ensino. No 7º, Didáticas da Libras 2, junto com Prática de Ensino. E no 8º, eles têm esse semestre para concluir a Prática de Ensino, porque eles precisam cumprir 400 horas de Prática de Ensino, assim como todas as outras licenciaturas. A maior dificuldade que eu vejo no meu trabalho é que, assim como eu estudei num curso noturno, no qual a gente sabe que recebe muitos trabalhadores, o curso de Letras Libras também é um curso noturno. Então, muitos dos meus alunos trabalham durante o dia e eu preciso arrumar campo de estágio para eles. E isso é sempre uma dificuldade, principalmente em cursos de licenciatura, porque a gente tem um período de aulas que vai de fevereiro a julho, depois de julho, de período assim útil para estágio, a final de novembro, né? Depois entra numa fase de provas, de avaliações, que os estagiários não costumam mais ser muito assim úteis na escola, né? Então, essa é a minha principal dificuldade com o meu trabalho nesse momento. Na verdade, nós ainda não temos a disciplina de Libras como uma disciplina obrigatória na educação básica. Então, essa é uma outra dificuldade. Onde esses alunos vão fazer estágio em licenciatura em Libras, porque nós temos poucos locais que têm aulas de Libras, né? Então, quais as estratégias que nós temos para conseguir driblar essas dificuldades? A gente faz assim. No 6º período, os meus alunos eles estão começando no estágio. E assim como todo mundo que começa no estágio, eles têm muitas dúvidas e a gente sabe que começar a dar aula é difícil, porque de repente você vai ter estudado bastante, mas é diferente de estar em frente a uma turma, a ter que se expor. Para muitos, isso é um momento difícil. Então, durante o 6º período, a gente prioriza os estágios coletivos e a gente cria cursos de Libras. Eu entendo que com isso a gente supre uma demanda social de mais conhecimento de Libras, mais possibilidades de aprender Libras, e a gente também consegue saciar uma demanda interna do curso, que são espaços
para que os nossos estudantes possam realizar os estágios. Então, o estágio em Libras, ele ocorre tanto em espaços formais, como escolas, como em espaços não formais. E aí são os mais deliciosos de todos. Eu já acompanhei os meus alunos em cursos de Libras dentro do zoológico, no Aquarrio, no Museu Nacional antes do incêndio. Foram 2 vezes, gente. A gente fazia parte até do curso de formação de monitores do Museu Nacional, porque aí a gente dava aulas de Libras para quem estava fazendo o curso de monitores do museu. Então, assim, são experiências muito incríveis. No zoológico, nós tivemos... A gente começa a falar, né? E é devagar. Mas só cá entre nós rapidinho. No zoológico, nós tivemos a oportunidade de ir para a cozinha do zoológico conhecer. Porque que acontece? Quando eu penso em criar um curso de Libras destinado ao zoológico, o primeiro passo é conhecer o espaço. Porque a gente precisa conhecer o espaço, conhecer os funcionários, para entender quais são as demandas de vocabulário daquele espaço. Imagina, se eu for no Museu Nacional, para dar um curso de Libras, que eu vou falar do alfabeto, das saudações, das cores, Mas e aquele material que eles têm ali no museu? Como que eu vou utilizar aquilo ali? Então, é claro que eu tenho que conhecer o espaço para conseguir criar um curso de Libras, e quem cria são os nossos alunos, voltado para aquela demanda. Então, no zoológico, nós fomos na cozinha do zoológico. Vimos a lista de alimentos de cada um dos animais. Vimos o preparo daquilo tudo. Entramos e conseguimos alimentar uma parte lá específica de pássaros, porque a gente entra nesses espaços quando eles ainda estão fechados, sabe? Tipo sábado de manhã, bem cedinho. Tipo, abre às 9, o curso começa às 7. De 7 às 8h50, os funcionários ficam conosco fazendo o curso. Então, é assim, é muito gratificante. É uma grande aventura. No Museu Nacional, antes do incêndio, por exemplo, tem partes do museu que não ficam expostas. Em todo espaço é assim, né? Mas os funcionários nos recebem com tanto carinho, porque eles percebem que a gente está ali para dar um curso de Libras para eles, e que a gente tem que conhecer o espaço para entender essa demanda de vocabulário, quais são as reais demandas dos funcionários, que eles levam a gente em todos os espaços e a gente conhece tudo. Então, é assim, é muito gratificante. Então, no 6º período, o estágio costuma ser assim, em grupo, oficina de Libras, e aí eu vou a essas oficinas e eles apresentam as aulas sempre em dupla, porque eles estão começando e a gente precisa dar um suporte, sabe? O aluno, quando ele está começando no estágio, a gente não pode jogá-los, porque dependendo do choque, eles vão talvez até querer desistir do curso. Então, essa entrada no mercado de trabalho, ela precisa ser muito cautelosa. Então, o estágio no 6º período é um estágio mais cuidado, né? No 7º período, eles já podem ir para uma escola. Então, por exemplo, olha, tem ensino de Libras porque tem um surdo na escola tal. Pode ir. Ah, eu consegui uma vaga de estágio no INES. Pode ir. Eu consegui uma vaga de estágio no CAP UFRJ. Pode, porque aí a gente já tem relação com esses professores e a gente consegue acompanhar o que está sendo feito nesses estágios. No 8º período, aí os alunos ficam ainda mais soltos, porque é esse trabalho que a gente vai soltando devagar, né? No 8º período, os alunos não têm mais aulas semanais comigo. Eles podem concluir o estágio no 7º período se eles conseguirem concluir as 400 horas. Mas o que eu recomendo são 100 horas no 6º, 150 no 7º e 150 no 8º. E aí, no 8º período, eu fico mais administrando a questão de documentação, de relatório, de comprovantes, essa parte final, burocrática do estágio. E é assim que funciona. Entendeu, Renata? Vai bem devagar. No 6º período, todo o curso de Libras para o ambiente fim é criado na sala de aula. Eles primeiro apresentam para a gente, entre os pares, para que a gente possa estar criticando, melhorando, sugerindo, né?
E aí sim esse curso vai para a instituição, que a professora fica que nem doida tentando descobrir onde querem cursos de Libras, né? E assim, no 7º já são espaços escolares e no 8º também. Resumidamente é isso. Muito interessante. É porque na Química a gente tenta resumir tudo a sala de aula, então ver que vocês utilizam espaços diferentes é bem legal. É porque a Libras é diferente, né? O ensino de Libras é diferente e a gente ainda não tem a Libras como uma disciplina regular. Eu fui coordenadora do Tradinter um tempo, que a Adriana precisou se ausentar do Tradinter, e eu participei de um grupo que era o do Gabriel. Não sei se você lembra. Lembro. Ele me explicou todo o processo, eu ainda não a conhecia e tudo mais. Aí eu falei, eu quero fazer o curso também. Eu vou te confessar, eu tenho muita dificuldade com Libras. Mas eu sei toda a parte teórica, né? Até um pouco de curso com a gente. Eu vou tentar, Renata, mas eu sou péssima nisso, porque assim, eu entendo até a gramática, a questão da estrutura, da inversão deles, né, de sujeito com. Eu entendo várias coisas da Libras, a questão das variâncias da própria Cris, vai posição para o dos chá das sinais. 5. Vai para o chá das 5. Eu amo tudo em relação a Libras, mas eu não consigo. Eu acho que é a dislexia que me deixa meio tapada com relação a essa coisa. Mas voltando ao Gabriel, a autossuficiência que eles criam com esse tipo de produção do curso para poder fazer de forma independente. Ele dava aula no sábado online porque estava na pandemia. E gerando aquilo tudo, ele precisando se formar e tudo mais, que ele já era um profissional da área, né? Eles, na maior parte do tempo, o Felipe está aqui, que não deixa a gente mentir, eles já são profissionais, porque eles fizeram técnico em Libras, né, no ProLibras com o INES e já atuam no mercado, eles vão para lá para se profissionalizar e eles têm contato com a questão da Libras e já atuam, eles já conhecem a Libras. É só uma questão da didática mesmo, de como articular tal. E o Gabriel, eu olhei assim e disse, rapaz, já, né? Ele já tinha metodologia, ele já tinha tudo montado e tal e tudo mais. E aí, quando ele me falou, olha, a professora Renata me supervisiona, eu estou dando esses cursos, ele já me passou um calendário, falou que todos os sábados, tal hora, ele estava no Meet, e já tinha tudo articulado, material, eu falei assim, nossa, mas ele já é um profissional, né? Então, é interessante, é uma característica do pessoal do Letras Libras, ele já vê, até um pouco como nós, que somos técnicos em Química e vamos para Química, é mais ou menos parecido, mas não é igual, né? E a gente vê quantas possibilidades acontecem ali, né? E em pouco tempo ele conseguindo ter avanços que são significativos e a pessoa em pouco tempo podendo começar a se comunicar com básico, tipo inglês. É isso. E aí é uma coisa assim, tipo, a gente não entende a Libras como uma língua, como estrutura de língua, né? Com a categoria da língua, porque a gente tem que fazer um curso de Libras, e eu gostaria de fazer um curso de Libras no INES, para fazer um curso tipo Brasa, tipo cultura inglesa, tipo Britânia, esses Wizard, que tenha realmente. Eu tenho uma metodologia de início, meio e fim de curso, e que seja certificado e tudo mais, e que eu tenha estudo de curso de línguas. Não é um cursinho rápido, à distância, não. Há uma questão linguística que eu tenho que atravessar para poder aprender aquilo ali. E se eu não for a fundo, eu não consigo. Então, a minha questão é muito mais séria, porque eu preciso de um curso estruturado. Não estou falando que não seja legal participar desses momentos. Gosto também, é uma aproximação da língua, mas não vai ser o que vai me fazer aprender, entende? Eu já conheço o meu processo de aprendizagem de língua, eu não vou aprender língua se fizer só um cursinho rápido, eu vou esquecer. Mas se eu fizer um curso, eu tiver um tempo para poder fazer curso de Libras numa instituição que faça com uma metodologia, com vários, eu acho que eu vou conseguir melhor. Né? Que a gente conhece o nosso processo, né? Mas é muito legal. Eu queria só fazer essa parte, que eu fiz parte de um, e sei como é que é, e eles saem realmente muito bem preparados para poder atuar. Uhum. E como a gente sabe da deficiência do espaço do estágio, é algo que supre muito bem a questão do estágio para o pessoal lá do Letras Libras. Acho que Luciano está com a mão levantada.
Olá, professora, boa tarde, a senhora consegue me ouvir? Consigo. Meu nome é Luciano, né? Eu tenho formação em Química, né, aqui pela Universidade Federal do Amazonas, né? Sou do Norte, né? E a gente, assim, eu não sei se a senhora conhece o professor Gerson Moll, da Química. Conheço. Gerson é muito querido. É amigão da gente. Na graduação, depois meu colega de trabalho. Ele foi, inclusive, na minha banca de doutorado, junto com a Celeste. Muito querido, Gerson. Então, professora, o professor Gerson Moll, quando deu um curso aqui no Amazonas, né? Aí eu gosto muito dessa realidade, né? Porque eu fui aluno de licenciatura, de bacharelado na parte de Química, mas a gente vê que eu não sei se, assim, eu gostaria de saber da senhora, né? Com relação, a gente sabe que existe o ensino tradicional da Química, né? Mas embora a realidade não seja somente de a gente estar com uma turma específica assim, de alunos, né? A gente está vendo várias realidades. Quem passou aí por estágio supervisionado, eu fui um aluno que vi várias realidades. Eu acho que no momento que estava crescendo com autismo, TDAH, a realidade do surdo, cego, mudo, eu também tive essas dificuldades de realizar aulas de química voltadas para esse público, né? Apesar que o estágio supervisionado é aquela coisa, a universidade nunca vai dar 100% para você. Você vai ter que buscar. Aí uma professora da UFAM, né, eu sempre tive aula com ela com relação a Libras, né? E eu perguntava dessa realidade, como é que era e tal, né? Aí ela falou assim, pois é, Luciana, então... Ela era de outra unidade, né? Geralmente eu era da Química, eu tava lá pelo pessoal das Humanas e eu conversava com ela, né? Porque era a minha realidade e eu tava no terceiro período do estágio, né? E eu enfrentei muito isso mesmo, tipo, eu fui aprender mesmo. A minha professora, que era a minha tutora, ela supervisionava, ela falou, agora tu vai aprender como é que é a realidade. Aí quando eu deparei com a realidade, nossa senhora, eu Não ficava é assim, fácil. meu Deus do céu, como assim, né? E assim, A gente tem que tomar cuidado quando a gente manda um aluno para a escola, né? Porque a gente precisa que ele seja muito bem acolhido, senão ele pode até desistir, porque a realidade não é fácil. Exatamente. Aí eu entrei no curso do professor Gerson Moll, né? Que ele trouxe para cá com relação a aulas de química voltada para o público, né? Aí cego, surdo, mudo, eu achei muito legal. Eu ainda mantenho alguns contatos com ele, leio trabalhos sobre isso constantemente, e a gente vê que de um tempo para cá existem algumas ferramentas que auxiliam o professor realmente, e isso é necessário, é muito necessário, porque a gente não assim, tem colegas nossos que ainda estão em processo de formação, mas ainda não acreditam nessa realidade, e a gente fala, eu fiquei então, vou deixar vocês passar para saber como é que é. Mas, assim, é bem gratificante, né, ter esse momento aqui, porque a gente vê que realmente existe vários grupos, assim, né, assim como a senhora, a professora Cristiana Passinato, que veem essa realidade e falar isso para os alunos mesmo, né, para saber como é que é. E é claro, né? E a gente sempre buscar isso e de alguma forma mudar, né? Essa trajetória assim da educação básica, de alguma forma, né? É isso, Luciana. Aquela disciplina que eu comentei, que eu criei lá na Pós em Brasília, ensino de ciências na escola inclusiva, eu e Gerson dividíamos a disciplina. Ele é muito querido, e realmente o Gerson ele trabalha muito na divulgação
do ensino de Química e Inclusão. Ele tem diversos trabalhos importantes sobre isso. Realmente ele, né, precisa ser citado, com certeza, Luciano. Eu coloco no acervo, inclusive, o livro dele que ele escreveu sobre com a Cacheta, com a Luciana Cacheta, eles fizeram uma reunião de artigos muito boa sobre ensino de Química para, né, no caso, acessível, inclusivo. E ele liberou o livro, né? Como é próprio do Gerson, ele liberou. Ele é desse jeito, ele é muito amigo, é um amigão meu de muitos anos, sabe? Desde graduação. Sempre me recebeu muito bem, assim, sabe? Ele sempre foi muito aberto a mim. E nessas conversas, nesses vai e vens, e ele falou que eles vão liberar esse livro. Aí ele liberou. E quando ele liberou, eu botei no acervo da gente no Drive para poder ser consultado também, porque é muito importante. Sim. Ele traz vários aspectos da inclusão, não só um específico, né? E é muito interessante. A Cacheta também, a Luciana Cacheta também é bem... Ela luta muito pela inclusão. Ela é maravilhosa, é uma pessoa excelente, também gosto muito dela. O pessoal, é a turma da inclusão, né? Vamos falar. Também não é assim, Rio, Brasília, Goiás. Não, é tudo, é Brasil. Né? Brasil, o Gil do Brasil, sabe? É tipo assim, a gente vai se incluindo. Agora, Luciano, você comentou sobre uma coisa também interessante, sobre essa questão do professor que está em formação. Todos nós estamos, né? Que a gente está sempre em formação. Mas, enfim, hoje nós temos uma diversidade de alunos em sala muito mais significativa do que quando nós éramos alunos, né? Mas hoje a gente também tem mais recursos. Olha, a tecnologia ajuda tanto. A gente precisa utilizar essa ferramenta também. Eu fico vendo como a vida do surdo foi facilitada com o celular, por exemplo. Nossa, gente, mas foi uma revolução. Então, nós da educação precisamos utilizar essa ferramenta também, porque isso facilita, né? Como meio de comunicação, como o visual é muito importante. Então, vamos pegar um vídeo, vamos pegar uma imagem, né? E assim a gente consegue facilitar para esse aluno, para que ele tenha acesso, né? Então, a gente deve usar a tecnologia para facilitar esse acesso, né? Gente, eu já está se aproximando de 14h30, e a gente está tendo que terminar nosso seminário para começar a aula seguinte, lógico, com um intervalo de uns 10, 15 minutos, que tem gente até que teve que se ausentar para buscar a esposa, Felipe, no caso, que me avisou. Então, eu vou manter vocês aqui na aula. Mas o Felipe aí ainda. Eu estou só aguardando terminar para me ir lá. Ela vai chegar lá por volta de 2h40 no metrô. Tá bom? Tá. Então, olha só, eu vou esperar dar esse intervalinho para vocês voltarem. A gente vai manter aqui na sala, tá? Para facilidade da gente mesmo. Aos que estão aqui de fora, muito obrigada. É uma honra recebê-los também. Olha, da Amazonas, né? O pessoal de fora, eu acho assim muito importante a gente trazer as pessoas para poder, em algum momento que a gente tenha que fazer remoto por alguma questão de agenda, de deslocamento. Renata não pôde se deslocar para cá, e aí a gente fez no remoto. Aí a gente aproveitou que os alunos iam ficar no remoto, abriu, né? Lógico que para manter a segurança a gente faz aquele forms para a gente não ter que divulgar amplamente, porque a gente teve já algumas experiências negativas na pandemia, então a gente se protege ao máximo, porque é um ambiente institucional e tudo mais, gravado, então a gente tenta manter o máximo de segurança para a nossa segurança mesmo, né? E aproveitando já o ensejo, agradecendo muito a Renata, que Renata é uma pessoa extremamente agradável, todos amaram a sua presença aqui, eu tenho certeza. Felipe, meu fofo, meu lindo, meu querido, meu xodó, Felipe Miguel, ele sabe que eu estou com ele desde muito tempo. Ele foi meu professor de Libras, eu conheci ele como meu professor de Libras na Copetec. Aquele menino lindo, entendeu? Até parece um pouco Elvis Presley, que eu sou louca por ele. Você não acha, Renata, que parece o Elvis? Mas a cara do Felipe. Felipe é meu xodó, entendeu? Ele é a pessoa mais assim. Eu nunca vi uma pessoa com tanta vontade de fazer a inclusão dentro da universidade como ele. Carla, né, Felipe? Amanda, um pessoal bom que também está lá na Letras Libras, que
luta pelos surdos e a gente não larga de jeito nenhum e não vai deixar nunca os surdos sozinhos. Ninguém larga a mão de ninguém de jeito nenhum aqui nessa universidade enquanto a gente estiver aqui, né, Felipe? Enquanto a gente puder. O Felipe começou como aluno e já está lá como professor da Letras Libras. Ainda é substituto, mas ele vai chegar a magistério superior, se Deus quiser. E pessoas como nós têm que ficar na universidade, porque a gente precisa fazer com que o paradigma quebrar a grande barreira atitudinal aqui dentro da universidade comunicacional. A gente tem que quebrar essas barreiras e começar a fazer realmente a inclusão de fato, não só de direito. Então, aqui, encerrando o nosso seminário com muitos agradecimentos e muitas palmas para a professora Renata Gente, vou só falar uma coisinha. Olha que maravilha. Felipe foi meu aluno na graduação, foi meu monitor, hoje é meu colega. Olha que coisa linda, não é? Não é lindo muito isso? gratificante, né? Olha, o Felipe é o nosso... Você percebeu que o Felipe é o queridinho da galera, né? É que vocês não estão vendo os olhos lindos que ele tem, o sorriso lindo. Se quiser falar alguma coisa, Felipe, só para, de repente, conhecerem você. Eu não sei se o microfone tá bom, tá para me ouvir? Tá sim. Então, gente, prazer. Muito obrigado por esses elogios, né? Porque eu até vergonha, fica vermelha, primeira vez. Então, fico muito feliz aqui de estar com vocês, né? Conhecer essa galera, que a Cris sempre fala. A Cris também tem um carinho enorme por vocês, né? A Cris me conhece quando entrei na faculdade com 16 para 17 anos, a Renata também, e hoje estou aqui trabalhando dentro da universidade como substituto, né? E aí não para. Quando você é agarrado para o escrito da acessibilidade e inclusão e também das pessoas surdas, né? Você se engaja e a gente tem essa união, né? Indiferente que cada um tem a sua perspectiva teórica, mas o que une a gente é os direitos humanos, né? Independente se quem está na química, está na física, ou está na área de letra, mas isso que une a gente, que é o direito ao cidadão e ter os direitos de plenitude, né? Então, por isso a gente está ligado aqui, todo mundo na mesma sintonia e lutando contra esse sistema, né? Que é muito robusto, mas a gente vai criando essas barreiras e vai fazendo esse coletivo. Porque, como a Cris falou, né? Ninguém solta a mão de ninguém e também juntamente com as pessoas com deficiência, né? Nesse movimento todo. Então, obrigado por conhecer vocês. Então, estamos juntos aí. Qualquer coisa de surdez, eu também sou professor. Não, então, eu ia falar, você é meu próximo convidado para uma próxima oportunidade, que com certeza a gente vai conversar, Felipe. Isso aí não tenha dúvida, porque Felipe é uma pessoa didática, inclusive. Ele é outro que também tem uma expertise de ensino de Libras que é maravilhosa. Eu tenho coisas que ficaram para mim da Libras, são as da aula dele, né? Então, as milhões de coisas que eu já fiz, as aulas do Felipe que ficaram para mim. Então, a gente tem que chamar pessoas assim, né? Independente de cargo, de função, de lattes, né, título. Não, eu quero as pessoas que têm, de fato, uma experiência bacana para passar para a gente aqui, né? Então, o Felipe é show de bola também, Renata sabe, e a gente sabe que ele está sempre quebrando o nosso... Para a gente poder fazer acontecer né, a gente tem que parar de quebrar o galho e exigir que a gente tenha realmente as nossas condições para poder abrigar os nossos alunos de verdade. Né? Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui, que são de fora do PEC, e a professora Renata Razul,